Um elemento chave para o sucesso pessoal e profissional é a comunicação. Porém, para as pessoas que se consideram tímidas, introvertidas, se comunicar com outras pessoas, principalmente falar em público, parece algo assustador, um bicho de 7 cabeças. Mas a boa notícia é que essa é uma habilidade que você consegue aprimorar, você consegue aprender e principalmente treinar. A capacidade de articular os seus pensamentos, passar a sua informação para outras pessoas de forma clara e principalmente ter a sua voz levada em consideração por outras pessoas é fundamental para que você consiga atrair oportunidades para sua carreira. E é por isso que neste vídeo eu irei revelar quais são os 5 passos simples para você que se considera tímido, introvertido, consiga expor as suas ideias, consiga se posicionar com confiança e assim ser levado a sério por outras pessoas. Muito prazer, eu sou André Pedroso e ajudo você a se posicionar com confiança para ter influência e conquistar muitas oportunidades na sua vida e na sua carreira. Aqui no canal você encontra vários conteúdos sobre comunicação, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e principalmente posicionamento, porque se você não se posicionar, pode ter certeza que outras pessoas irão posicionar você onde você não quer estar. Então é por isso que neste canal você encontra vários guias. Esses vídeos são realmente guias para que você consiga chegar nesse posicionamento confiante que vai trazer inúmeras oportunidades para você. Sem enrolação, vamos para as dicas. A primeira dica para você se posicionar com confiança, mesmo sendo tímido, é desviar o foco de si mesmo e focar na sua mensagem. Um dos maiores desafios para uma pessoa que tem medo de falar em público, na realidade não é falar em público, é falhar em público. Ela tem medo de ser julgada, ela tem medo do que as pessoas estão pensando dela. Então, se você fica pensando o tempo todo o que as pessoas estão pensando, será que elas estão gostando? Quando você foca demais no que as pessoas estão pensando de você, você perde o foco da mensagem, que é o mais importante. Então, por isso que a primeira dica é: para de focar só em você e foca na sua mensagem, naquilo que você está transmitindo, na transformação que você gera com aquela sua mensagem, seja uma palestra, seja um conteúdo nas redes sociais, seja comunicando algo em uma roda de conversa, em uma reunião. E aqui é fundamental que você tenha clareza qual é o ponto principal do que você está transmitindo. Seja em uma palestra, seja em uma reunião, seja em um conteúdo, seja em um texto, você precisa saber qual é a transformação que você quer gerar nas outras pessoas. Quando você foca na mensagem, você foca no conteúdo, você desvia a atenção daquela preocupação excessiva com o que as pessoas estão pensando, será que estão me julgando, será que gostaram, será que não gostaram. Foca no conteúdo, foca na mensagem, porque com certeza isso vai ajudar a aliviar a sua ansiedade. A segunda dica é: se prepare para falar com as pessoas, mas não exagere nessa preparação. Por exemplo, você foi convidado para uma palestra em um grupo de 50 pessoas. Ainda é um grupo relativamente pequeno, mas se você nunca teve essa oportunidade de falar para 50 pessoas em uma sala, então é normal que você vai sentir ansiedade, você vai se sentir preocupado se realmente vai dar tudo certo, se você vai chegar, vai conseguir transmitir sua mensagem, se as pessoas vão gostar. Essa ansiedade é natural. E é claro que é fundamental você se preparar para que você tenha confiança, mas muitas pessoas ficam tão ansiosas, tão preocupadas com essa apresentação, que elas tentam decorar um roteiro. Então elas tentam decorar exatamente cada fala, cada expressão, exatamente tudo o que ela vai fazer naquela apresentação, e se naquele momento que ela estiver lá no palco, ela esquecer algo ou ela falhar em algo que estava programado, ela começa a se sentir mais ansiosa e ela transmite isso para as outras pessoas. Então aqui o ponto principal é: volta na primeira dica, que é você focar na mensagem, não tanto em si, não tanto no julgamento das outras pessoas. E ao se preparar, você precisa tomar cuidado para não ficar dependente de um roteiro, de algo que você formulou, pensando que precisa ser exatamente como está ali, porque isso pode perder a sua autenticidade, você pode perder as suas expressões, algo que faz de você uma pessoa única. Então é importante que, ao se comunicar, você consiga transmitir a sua energia, ou como que você se sente ao falar sobre aquilo. As pessoas sentem isso. Então, se você fica muito apegado a um roteiro, algo que você criou previamente e decorou excessivamente, isso pode fazer com que a forma com que você transmite a sua mensagem ela seja prejudicada. Então, por isso, se prepare para falar em uma reunião, para falar em público, mas cuidado para não se preparar excessivamente e ficar obcecado por um roteiro, algo que você formulou previamente, porque isso pode sim prejudicar a entrega da sua mensagem final. E uma dica aqui para que você consiga ter esse equilíbrio é você estudar a sua apresentação em tópicos. Eu, quando palestro, geralmente eu
escrevo toda a palestra, então eu sei exatamente quais são as falas que eu pensei em cada slide, mas eu lembro dos tópicos que eu irei abordar em cada uma delas. Por exemplo, se eu vou fazer uma palestra sobre Creator Economy, a economia dos criadores de conteúdo, eu lembro que naquele determinado slide eu tenho que falar sobre um dado específico, um dado de que no Brasil a Creator Economy aumenta de 10 a 20% ao ano. Então, esse é o dado impactante, essa é a mensagem principal que eu preciso lembrar. Então, no meu tópico, eu deixo só esse dado. E o restante eu já estudei, eu já tenho domínio sobre o conteúdo. Então, o mais importante é você ter domínio sim do conteúdo, você se planejar, você se preparar, mas cuidar para não tentar decorar um roteiro, mas sim lembrar da mensagem principal, dos tópicos que você precisa abordar. A terceira dica é praticar a linguagem corporal confiante. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre os 5 passos para você ser e parecer mais confiante. Eu citei estudos científicos nesse vídeo, então se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição. Não deixe de conferir depois de assistir esse vídeo aqui, porque lá mostra algumas técnicas importantes para que você consiga parecer mais confiante por meio de uma comunicação não verbal. A sua comunicação verbal, ela transmite confiança, mas a sua comunicação não verbal, ela é muito importante para que você consiga reforçar a sua confiança. Algumas pessoas conseguem transmitir muita confiança mesmo que elas estejam nervosas no momento de uma apresentação. É o meu caso, eu tinha muita dificuldade em falar em público e eu lembro que eu comecei a praticar muito essas técnicas de linguagem corporal para parecer mais confiante. Em algumas apresentações eu estava muito nervosa, mas ao final da apresentação as pessoas me falavam: André, foi incrível, nossa, como você demonstra confiança, como você demonstra autoridade com a sua fala. E eu ficava muito feliz porque eu pensava, é realmente isso que eu quero transmitir essa confiança, justamente porque eu estudei como dominar a linguagem corporal, a linguagem não verbal. Inclusive, eu recomendo muito que você leia este livro aqui, O Corpo Fala. Ele é um livro sobre linguagem corporal. Ele explica como que os gestos, as expressões faciais, a sua linguagem corporal pode de fato aumentar a sua confiança e transmitir mais confiança. Então, eu recomendo muito. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição se você tiver interesse em comprar. Uma dica para você que se considera tímido, introvertido, é você começar a praticar na frente do espelho e também em gravações. Quando você grava um vídeo, você começa a reparar também quais são os sinais que você transmite por meio da sua linguagem. Seja desviar o olhar, seja olhar para baixo, seja às vezes cruzar o braço, porque esses são alguns sinais de uma pessoa que não tem confiança. Então, se você percebe que você faz isso com frequência, mesmo falando sozinho para a câmera, mesmo na frente do espelho, você precisa começar a ter consciência disso e mudar para que o seu hábito seja ao contrário. Ao invés de olhar para baixo, você começa a ter um olhar mais confiante, olhando para frente. Ao invés de cruzar os braços, você começa a ter uma posição mais confiante, como da Mulher Maravilha. São pequenas mudanças que fazem total diferença na forma com que as pessoas percebem você, e não apenas as pessoas ao seu redor, mas você mesmo. Então, assiste esse vídeo que eu falei, os 5 passos para você ser e parecer mais confiante, que está aqui na descrição, porque eu revelo exatamente como que você pode fazer isso. A quarta dica é falar mais devagar. Eu não estou dizendo para você falar quase dormindo, quase parando, mas já percebeu que geralmente uma pessoa ansiosa, uma pessoa que está nervosa ao falar em público, ela acaba acelerando muito a fala, então ela fala tão rápido que ninguém entende o que ela quer dizer. E muitas vezes acaba atropelando as palavras e isso só piora a ansiedade dela. Então, para que você consiga transmitir mais confiança, comece a falar mais lentamente, de forma mais pausada. As pausas estratégicas são fundamentais na sua comunicação para que você consiga transmitir a sua mensagem de forma clara e principalmente consiga aliviar a sua ansiedade. Uma pessoa tímida, geralmente quando ela vai falar em público, ela tem a tendência de falar muito rápido para acabar logo com aquilo. Ela quer acabar com aquele sentimento de falar em público, então ela acaba acelerando a fala para acabar com o discurso dela logo. Mas isso na realidade pode demonstrar muita insegurança, então muito cuidado na hora que você vai falar para que não seja muito acelerado, não seja atropelando as palavras. Por vezes, você fazer uma pausa antes de uma fala impactante, algo importante que você quer dar ênfase, é muito mais eficaz do que você ficar falando rápido demais, tentando encher de várias informações e as pessoas não conseguirem prestar atenção na sua mensagem. E a quinta dica é usar o silêncio a seu favor. Muitas pessoas têm o hábito de falar rápido demais e utilizar muitos vícios de linguagem para preencher os vazios, preencher os momentos que elas deveriam fazer uma pausa. Sabe quando você está assistindo o discurso de uma pessoa e a todo momento ela fica preenchendo as frases com e, né,
então. Esses vícios de linguagem são muito desnecessários. Então, se você é uma pessoa que já se considera tímida, introvertida, você pode simplesmente fazer uma pausa, não falar nada, respirar. Até porque essas pausas podem transmitir mais confiança para o outro lado. Se na hora de falar em público você se sentir travado, você não conseguir continuar a fala, não tenha medo de parar um pouco, de fazer uma pausa, nem que seja uma pausa mais longa. Depois de aliviar a ansiedade, você volta a falar com mais clareza, você volta a falar com mais confiança. E principalmente não ter medo de errar. A maioria das pessoas, se não todas, que falam muito bem em público hoje, elas já falharam alguma vez em público. Elas já erraram alguma palavra, já gaguejaram, já fizeram alguma piada que não teve graça e ninguém riu. Enfim, isso acontece, é normal. O problema é que muitas vezes nós temos aquela crença de que nós não podemos errar. Se eu vou falar em público, eu preciso falar tudo perfeito. E se algo der errado, e se eu cair, e se eu tropeçar, você precisa também aprender a rir de si mesmo. Se você aprender a improvisar diante de algo que não estava esperado, muitas vezes você consegue se conectar muito mais com o outro lado. Porque se existe algo que eu aprendi na minha carreira de palestrante, é que um bom palestrante é aquele que consegue se conectar com a plateia. Não é aquele que se torna um semideus lá no palco e que ninguém consegue entender nada do que ele fala porque ele é muito inteligente. Não, se isso acontece, ele não é um bom palestrante, porque um bom palestrante ele consegue transmitir a sua mensagem, ele consegue tocar não só a mente, mas o coração das pessoas. Então lembre-se disso, na hora de você falar em público, muita gente que está ali também é tímido, também é introvertido, também tem as suas dificuldades. Então você não precisa pedir desculpas se aconteceu algo que não estava previsto, é só você voltar e continuar a sua mensagem. Recapitulando tudo que nós conversamos até aqui, para que você consiga transmitir mais confiança, mesmo sendo introvertido, mesmo sendo tímido, você precisa, primeiro, focar na sua mensagem, não tanto em si, mas sim no conteúdo que você tem para entregar. Segundo, se preparar de forma eficaz, mas evitar ficar decorando um roteiro, decorando um script, que depois isso só pode prejudicar a sua comunicação. Terceiro, usar a sua linguagem corporal a seu favor. Então você ter uma linguagem corporal confiante faz toda a diferença na forma com que as pessoas irão receber a sua mensagem. A quarta dica é falar de forma devagar e principalmente usar as pausas estratégicas para que você não fique atropelando as palavras. E a quinta dica é não ter medo do silêncio, é você entender que as pessoas que estão ali na sua frente, elas irão se conectar com você com a sua autenticidade. Então você não precisa fingir ser alguém que você não é. Você precisa apenas ter domínio sobre o que você vai falar, ter uma linguagem corporal que demonstra confiança e fazer as pessoas refletirem na sua mensagem. Isso também envolve as pausas estratégicas. Então você fazer períodos mais longos de silêncio pode ser inclusive muito impactante na sua comunicação. E se essas dicas ajudaram você, quero dizer que aqui no canal você encontra várias outras dicas como essa para melhorar a sua comunicação, para que você consiga se tornar uma pessoa cada vez mais confiante. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para que o YouTube consiga recomendar mais vídeos como este para você e também para outras pessoas que precisam desse conteúdo. Para me acompanhar nas outras redes sociais, é só conferir aqui na descrição e eu vou deixar agora aquele vídeo para você assistir com 5 passos para você ser e parecer mais confiante. E vejo você em alguns segundos.